Eu sou Thalita. Eu sou Andréia. Você está aqui no canal Monitorando. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Então, continuando sobre o nosso debate de política e organização da educação brasileira, hoje vamos falar sobre as políticas de financiamento destinadas para a educação, que destina verbas, destina recursos para a educação, que sem elas não seria possível fazer um trabalho qualitativo, porque precisamos de verbas, de recursos. Então, uma das principais políticas são as políticas de fundo da educação, e é sobre ela que vamos falar aqui, sobretudo na questão de o que são, quais são os efeitos e o que elas trazem para a educação. Tá. Tem um mundo de coisas para a gente falar, já vou adiantando que a gente depois vai liberar um PowerPoint explicando com mais detalhes, tá? Então, assim, a política de fundos para a educação, ela começa, a primeira experiência que a gente tem é nos anos 70, no âmbito dos acordos entre o MEC e o ZAID, nos anos 70. E tem uma experiência já no Nordeste, tá? E depois, em 1996, o Fernando Henrique Cardoso cria o Fundef, em 1996, que, na verdade, é uma subvinculação de recursos da vinculação que já está prevista desde a Constituição de 88, que é de 25% dos recursos, dos impostos para a educação como um todo. O que o Fundef faz? O Fundef pega 60% dos 25% e destina exclusivamente para o ensino fundamental. Tá? Então, na verdade, dos 25%, 15% vão para o ensino fundamental e 10% para os outros níveis de ensino. Tá? Lembrando que na LDB de 96 já há uma descentralização administrativa. Né? Como é que acontece isso? Existe uma definição, uma distribuição, uma divisão das tarefas, das responsabilidades entre os entes federativos, de tal forma que o ensino fundamental se responsabiliza, fica encarregado prioritariamente do ensino fundamental, os estados ficam encarregados prioritariamente de dar conta do ensino médio, né? E a União, muita gente acredita, tem essa ilusão, né, de que a União ficaria responsável pelo ensino superior, mas não é verdade. Na LDB não existe isso. A função da União, ela vai ser redistributiva, supletiva e avaliadora, tá? Então, muito bem, como é que funciona o fundo? Não existe, outra coisa importantíssima, através do fundo não existe recurso novo. O fundo não é um recurso da União para a educação. Na verdade, é uma estratégia ao contrário da União destinar menos recursos para a União. Como é que isso acontece? Né? Então, vamos imaginar que a gente tem 5 municípios dentro de um estado, município A, B, C, D e E. Esses municípios, sem o fundo, vamos imaginar que o município A é um município muito pobre, recolhe poucos impostos. Tá? Mas tem um monte de criança. E o município A, B, C, D, E, o município E, ao contrário, é um município muito rico, né? Tem petróleo, por exemplo, tem muitos impostos, mas tem poucas crianças. Se não houvesse o fundo, o que aconteceria? O município E ia poder pagar muito bem seus professores e ia ter uma qualidade de ensino muito melhor. E o município A, que tem pouco recurso e muita criança, não ia dar conta de pagar bem esses professores. Tá? Como a União tem uma função supletiva, o que ia acontecer? Existe uma medida, um parâmetro que todo ano o MEC tem que definir, que é o valor mínimo destinado para cada criança por ano. Tá? Esse valor é estipulado pelo MEC. Se o município, através de seus próprios recursos, não consegue, né, a conta que a gente faz é o que ele arrecada dividido pelo número de matrículas. Se ele não consegue chegar a esse valor mínimo, a União tem que suplementar.
a partir dos seus 18% de vinculação que está definido pela Constituição Federal de 88. Então, o que ela faz? Ao invés de ela suplementar esse município aqui, na verdade ela faz com que o município ajude o outro que tem pouco. De que maneira? Como é que funciona o fundo? Cada um desses municípios vai dar os 15% para o fundo, tá? Esse aqui vai dar pouquinho, esse aqui vai dar muito. E na hora de redistribuir, o que a União faz? Ela pega todo esse dinheiro e divide pelo número total de matrículas dos 5 municípios, tá? Então, o município A, ele vai botar pouco dinheiro no fundo e vai recolher mais dinheiro do que ele botou. E o município E vai colocar muito dinheiro e vai recolher menos dinheiro, porque ele recolhe, o dinheiro volta para ele em função do número de matrículas, como ele tem pouco matrícula. Então, com isso, através dessa lógica do fundo, o que o governo federal consegue fazer? O governo federal consegue equalizar, mas por baixo, né? Porque o município que poderia ter um nível de ensino melhor, ele vai diminuir para poder cobrir o do outro, tá? E com isso, desresponsabiliza a União de complementar, porque se todos esses municípios não atingirem juntos por essa, é uma espécie de vaquinha, né? Acho que é a melhor metáfora que a gente pode usar. Eles fazem uma vaquinha. Se através dessa vaquinha eles não conseguirem chegar a esse valor mínimo, aí a União vai suplementar, tá? Mas acontece que pelo município ser o mais rico, acaba que entre eles acaba sempre dando e a União fica sem suplementar. E o mais curioso é o seguinte, como é a própria União que define qual é o valor mínimo, tá? E ela, constitucionalmente, teria que suplementar os municípios que não alcançam esse valor mínimo, o que ela faz? Ela sempre estipula esse valor mínimo para o mais baixo possível. Ela já estipula o valor mínimo num valor que, através do fundo, eles conseguem alcançar. E o que aqueles municípios que mesmo assim não conseguiam na época do Fundef, tá? A União, através do recurso da DRU, que a gente já comentou em outros vídeos, né? Que é a desvinculação de recursos da União, ela simplesmente dizia, eu devo, mas não vou pagar, né? E ficava com essa dívida. Então, ao longo da vigência do Fundef, que foi de 1996 a 2006, né, a gente tem o professor Nicholas Davis, da UF, que estuda muito isso, tem livros, né, recomendo vocês, quem quiser se aprofundar nesse assunto. O que ele foi fazendo? Ele foi comparando, fazendo uma série histórica de gastos de destinação de recursos da União para os municípios e foi vendo que com o fundo essa destinação caiu. Quer dizer, o fundo permitiu que a União economizasse dinheiro com a educação fundamental, né? Criando essa equalização. Esse fundo foi muito criticado, né? Durante esse período de gestão. Quais eram as críticas? Primeira crítica, várias críticas, né? Mas vamos ver se a gente consegue falar das principais. Primeiro, que muitos municípios se tornam municípios, se independizam, né? Só para participar do fundo. Então a gente tem vilarejos que se viram município só para ter. Isso é muito ruim porque esse município ele já nasce dependente de um recurso externo. Ele não é independente financeiramente, tá? Além disso, a gente também tem matrículas falsas. Teve um mecanismo também muito ruim que foi, como os municípios recebiam mais dinheiro em função do número de matrículas, eles queriam aumentar o número de matrículas. Então, criavam matrícula fantasma, por exemplo. E outra coisa que fizeram, outra estratégia, foi pegar a série inicial, a última série da educação infantil, e dizer que era ensino fundamental. Entendeu? Para poder pegar mais dinheiro do fundo. Isso é um problema.
Outro problema importantíssimo é que, como 60% dos 25% eram destinados ao ensino fundamental, os outros níveis de ensino ficaram muito descobertos. Entendi. Então, a gente conseguiu, com o fundo, universalizar o acesso, praticamente universalizar, quer dizer, em termos de quantidade, conseguimos atingir essa meta. Chegou a 97% de cobertura do ensino fundamental por conta do fundo, mas de uma forma muito precária. Então, a gente conseguiu fazer uma expansão precarizada do ensino fundamental às custas de um sucateamento terrível dos outros níveis de ensino, né? Do ensino da educação infantil, do ensino médio, da EJA, né? E do ensino superior, porque durante o período do Fernando Henrique Cardoso, Foi o ensino fundamental. o ensino superior ficou às moscas, né? Foi uma crise terrível. E aí veio depois disso o Fundeb, É. que já é uma outra política de fundo. Isso, aí a Qual a gente já está. diferença? Então, aí a gente já está na gestão do Lula, né, em 2006. Não dava para desfazer essa política de fundo. Por quê? Porque a gente já tinha esses municípios totalmente dependentes, é uma situação difícil de desarmar. Só que os outros níveis estavam sem nenhuma cobertura, estava mais precarizado ainda do que o ensino fundamental. Exatamente. Aí, o que a equipe do Lula fez? Transformou o Fundef em Fundeb e aumentou de 15% para 20% dos 25%, 20% ia ser destinado para toda a educação básica. E também aumentou a carteira de impostos, o conjunto de impostos para o Fundef eram alguns impostos, então a gente aumentou a fonte de renda para compor esse fundo. Mais impostos entraram Para os municípios darem, tá? Não só os municípios, mas os estados também, os estados e municípios. Então, os estados, mesma lógica, os estados e municípios... sim, porque agora é toda a educação básica. Toda então, a educação os estados também básica, para contribuir. Só que Diferente todos do outro. contribuem e na hora de recolher, Recolhem de acordo com com o número de matrículas e de acordo com a sua responsabilidade nível. constitucional de nível. Então, o Estado vai recolher aquilo correspondente ao número de matrículas do seu nível, do Fundeb. Aí o Fundeb incorporou todos os níveis, tá? Educação infantil, até a creche, foi uma luta política enorme, porque eles não queriam, mas acabaram conseguindo incluir a creche. E aí a gente pensa, poxa, legal, né? Porque aumentaram a cobertura para todos. Só que o que acontece? Aumentou um pouquinho a porcentagem, aumentou também a fonte de recursos, mas o número de matrículas aumentou numa proporção muito maior ainda, né? Porque agora tem aluno do ensino fundamental, do ensino médio, profissionalizante, educação especial, entrou tudo no Fundeb. E com a mesma quantidade. Não, um pouquinho mais. Porque antes era 15% e agora passou a ser 20%. Tá? Isso garantiu, de novo, que o governo se desocupasse de toda a educação básica, o governo federal. E foi às custas do Fundeb que foi possível fazer a expansão do ensino superior. Né? Então, a União deixou de suprimentar a educação básica, então a gente conseguiu fazer uma equalização em toda a educação básica por baixo. Houve uma expansão precarizada de toda a educação básica. Na verdade, é interessante os efeitos do Fundeb, porque a gente, com o Fundeb, a gente diminuiu um pouquinho a cobertura do ensino fundamental, de 97, qualquer coisa por cento de cobertura, passou para 93%, diminuiu
a cobertura do ensino fundamental. Claro, porque dividiu com os outros níveis. Pois é. Né? O ensino médio cresceu muito pouquinho, a gente continua com um problema terrível do ensino médio, né? Educação infantil também muito ruim, mas principalmente o que aconteceu, que é a lógica do fundo, é a desresponsabilização da União para com a educação básica, entendeu? Então, o cobertorzinho curto, né, que a gente usa essa imagem, ele se desloca estava no ensino fundamental e ele se desloca para o ensino superior. Como isso é possível, né? Fazendo um rateio de toda a educação básica entre municípios e estados. Entendeu? Agora, esse fundo, ele vai estar valendo até 2019. Agora vamos ver o que vai ser daí, o que vai ser feito, porque nesse cenário agora... Vai criar outro fundo? Pois é, porque o que acontece? Com a PEC, que acabou de ser aprovada, a PEC, ela restringe o teto de gastos, né, ao valor do gasto do ano anterior, corrigido só pela inflação, tá certo? A PEC, ela não prejudica só a educação e a saúde, como muita gente diz. Vai congelar a saúde e educação. A PEC que congela a saúde e educação. A PEC congela todos os gastos, saúde e educação também. Mas saúde e educação tem um anozinho, depois da vigência, depois que a PEC começar a vigorar, agora em 2007, a gente só vai usar essa lógica de teto para restringir os gastos em saúde e educação em 2018. Tá? E o Fundeb acaba a vigência dele no ano seguinte, em 2019. Então, isso deve gerar vai gerar um problema. A gente vai ter que criar uma nova política de fundo, né, para tentar equalizar. E com a MP talvez seja um MP que seja justamente para o ensino médio. Talvez. Porque a MP do ensino talvez médio... tenha um impacto maior de botar agora um investimento mais para o ensino médio. A MP do ensino médio prevê, depois a gente faz um vídeo só para ela, mas a MP do ensino médio, ela prevê um aporte extra de recursos da União para esse nível de ensino, mas só por 4 anos. Entendeu? Mas parece que está se desenhando isso, né? Dentro dessa política do cobertorzinho curto, parece que agora vai ser a vez do ensino médio, né? Então, quando a gente fala isso a vez do ensino médio, o que a gente está fazendo? A política geral do Brasil, dentro dessa perspectiva neoliberal de economizar dinheiro com a educação para fazer o tal do superávit primário, que é uma economia de recursos destinada ao pagamento das dívidas que a gente tem, dos juros, que é um absurdo, tem que auditorar essas dívidas, né? O que a gente faz é pegar o pouco recurso que tem para a educação e cobrir um nível só, entendeu? E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo expandir os níveis, ampliar a cobertura em termos quantitativos, né? Mas de forma precarizada. Então, a expansão precarizada de todos. E o pior de tudo é que não tem continuidade. Então, por exemplo, isso aconteceu no ensino fundamental durante o período do Fernando Henrique Cardoso, de 1996 a 2006. Ele consegue realmente fazer uma expansão extraordinária do ensino fundamental, conseguindo uma cobertura de 97%, mas muito precária. E depois, como esse cobertorzinho se desloca dali, vai para o ensino superior, aí a gente já perde em termos quantitativos, né? Em termos qualitativos. Em termos qualitativos, a gente nunca chegou a ter, entendeu? Então, é sempre assim, essa ideia de que, não, primeiro a gente aumenta a quantidade, depois a gente vê a qualidade. Só que depois, quando a gente deveria se ocupar de melhorar a qualidade daquele nível de ensino, a gente já pega cobertorzinho para tentar expandir um outro nível quantitativamente, entendeu? E agora que ao invés de qualificar e melhorar esse nível que expandiu, vamos tentar de novo para outro. Exatamente. Então, agora o que a gente viu? A gente teve uma expansão relativa, né, do ensino superior. Por que eu digo relativa? Porque ela foi muito mais voltada, a expansão se deu com maior proporção
no setor privado do que público. A gente continua tendo 70% das matrículas do ensino superior são do setor privado. Mas essa expansão não foi muito precarizada, né? E aí a gente conseguiu colocar estudantes com dificuldades financeiras na universidade, que é uma coisa bacana, né? Só que esses estudantes precisam de assistência estudantil, que teve no começo e que já desde 2014 começou com os cortes. Os cortes começaram em 2014, né? O primeiro grande corte, que foi de bilhões, né, para a educação, aconteceu no governo Dilma em 2014. Então, fica esse problema, a gente não tem uma continuidade e a gente está sempre dentro dessa lógica neoliberal de enxugamento do Estado, da responsabilidade do Estado para com a educação e uma descentralização a partir dessa lógica neoliberal de descentralização administrativa e economia de recursos para fazer superávit primário para pagar dívida. Pois é. É para isso que funcionam os fundos. Então foi isso, obrigada, Andréia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.